Olá meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Hoje nós vamos começar a estudar o segundo livro da Bíblia, também escrito por Moisés, o livro de Êxodo. O livro de Êxodo, essa palavra Êxodo, quer dizer saída, vem do grego. Meu irmão e minha irmã. E em hebraico, o nome do livro é Estes são os nomes dos nomes das pessoas que entraram no Egito com Jacó. Lembra que Jacó entrou no Egito com toda a família, com os 12 filhos. E aí vem logo no primeiro capítulo listando o nome das pessoas que entraram da família de Jacó, que foram ao todo 70. Mas o livro de Êxodo é muito importante, que ele mostra Deus se revelando, Deus revela o nome dele, revela os seus atributos, revela a sua lei e como ele deve ser adorado. E também mostra a obra do primeiro mediador do pacto, da aliança, do Sinai, que é Moisés, né? E aí, meu irmão, o primeiro capítulo de Êxodo começa lá, é uma continuação de Gênesis, né? Do último capítulo. José morreu, né? O José morreu, Jacó já tinha entrado no Egito, vocês estavam todos no Egito por causa da fome lá em Canaã, vocês se lembram? E também tinha morrido José já lá no Egito, e todos os seus irmãos, toda aquela geração já tinha morrido. E diz aqui o relato que os israelitas, eles eram muito férteis e se tornaram numerosos, né? Como uma promessa de Deus a Abraão, né? Numerosos. E morreu também um faraó que conhecia José. Esse faraó que assumiu, que não diz o nome qual é na Bíblia, não sabia nada do povo israelita, nem da bondade do faraó anterior com José. E aí começaram a estabelecer trabalhos forçados, a escravizar o povo, né? Escravizar o povo israelita. Não só ele, mas todos os outros que estavam lá. E aí começou o povo a se multiplicar, e os egípcios temeram isso. E o faraó sujeitou os israelitas a um trabalho pesado, escravo pesado, para fazer tijolos, construir celeiros, e trabalho duro e trabalho escravo. E aí, meu irmão, minha irmã, o rei do Egito começou a ficar com medo por causa da quantidade de filhos que nasciam dos israelitas. E aí ordenou as parteiras dos hebreus que matassem todos os meninos que nascessem. Todos os meninos que nascessem. E as meninas deixariam viver. Por quê? Porque os homens iam na guerra para evitar que o povo israelita se sobrepor, fosse dominar o povo egípcio. E o nome dessas parteiras dos hebreus chamavam-se Sifra e Puá. Mas elas não cumpriram as ordens do faraó de eliminar todos os meninos. E aí, meu irmão e minha irmã, não cumpriram as ordens, não lançaram o Nilo, não mataram. E aí relata no capítulo 2 que um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher dessa mesma tribo. Lembra que a tribo de Levi é um dos filhos de Jacó. Lembra-se que são 12 tribos de Israel. Deu à luz, e o nome desse menino foi dado de Moisés, porque a mãe de Moisés deu ordem à irmã de Moisés para que cobrisse um cesto com betume e botasse no Nilo, junto às margens do Nilo. E aí a irmã do menino, a irmã de Moisés no caso, ficou observando o que ia acontecer. A filha do faraó pega o menino, resgata o menino. A irmã chega e oferece a mulher, uma mulher dos hebreus, que no caso foi a própria mãe de Moisés,
para que o amamentasse. A mãe hebreia de Moisés chamava Joquebede, casada com Anão. E aí, meu irmão e minha irmã, quando o menino foi amamentado, cresceu, a irmã levou de volta a princesa do Egito. E aí botou o nome de Moisés, quer dizer, de sair das águas, porque eu tirei da água. Moisés, já adulto, foi ver o lugar onde os seus irmãos hebreus trabalhavam e viu que o trabalho deles era um trabalho muito forçado, era um trabalho escravo, um trabalho cruel. E viu um dos egípcios espancar uns hebreus. Foi lá, olhou, viu que ninguém estava olhando e matou esse egípcio e escondeu o corpo na areia. No outro dia, no dia seguinte, Moisés saiu e viu dois hebreus brigando. E aí ele perguntou: por que você está espancando seu irmão ou seu companheiro? O homem que estava brigando respondeu a ele: quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Quer nos matar como matou o egípcio? Quer dizer que alguém viu que ele matou o egípcio. E aí Faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu e foi para a terra de Midian, meu irmão e minha irmã. E lá sentou-se à beirada de um poço. E o sacerdote de Midian, chamado Jetro, tinha 7 filhas que estavam ali pastoreando os rebanhos de Jetro, dando água no poço. E aí chegaram alguns pastores e começaram a expulsar as mulheres dali, as filhas de Jetro dali. Moisés foi em defesa e deu água ao rebanho de Jetro. E aí as mulheres voltaram e perguntaram se seu pai é Reuel ou Jetro. É a mesma coisa, né? Jetro provavelmente é um título, né? Perguntou: por que você não está tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio ofendeu um dos pastores e a gente tirou água do poço do bebê. O pai perguntou, Reuel perguntou: onde está ele? Convidem para comer conosco. E aí entra Moisés na casa de Reuel de Jetro, meu irmão e minha irmã. Morou ali com Reuel ou Jetro, né? E deu a filha dele, chamada Zípora, para se casar com Moisés. Moisés se casou com Zípora e teve um filho chamado Gerson, que significa sou imigrante de terra estrangeira. E muito tempo depois morreu o rei do Egito. E os israelitas continuavam sofrendo, gemendo por causa da escravidão. A gente vai lembrar que foram 430 anos de escravidão no Egito. Então nesse primeiro capítulo primeiro e segundo capítulo a gente viu o povo sendo afligido, começando a ser afligido, né? Vimos o nascimento de Moisés e vimos Moisés defendendo um irmão, matando o egípcio e fugindo para a terra de Midian e se casando com Zípora e tendo um filho chamado Gerson. Meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos acompanhando, nos aconselhando, nos fazendo entender a mensagem. Deus nos abençoe.